Boa noite, excelente noite para vocês que estão conectados hoje, nessa segunda-feira, dia 20 de abril, às 19 horas e 5 minutos. Esperei 5 minutos aí para nós iniciarmos a nossa live. Essa live foi marcada de última hora e num horário diferente. Enfim, a galera ainda está conectando, mas você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo talvez a gravação, a ideia dessa nossa live hoje é justamente transmitir para você, tentar transmitir para você, porque na real é impossível um pouco do que nós sentimos durante esse fim de semana que nós vivemos, né? Realmente nós vivemos momentos incríveis em mais uma viagem de reconhecimento da Lucy Lucy. Eu queria até pedir que algumas pessoas que estiveram lá, tô vendo aqui a Renata, a Stephanie, quem sabe a Denise, ou alguma outra pessoa que queira compartilhar um pouco do que sentiu lá, eu queria pedir essas participações, porque eu acho que é importante que a gente entenda isso vindo de várias opiniões, de vários perfis diferentes. Antes de tudo, eu vou transmitir um pouco da minha percepção, do que eu senti estando lá nesses dias, né? Eu até separei algumas fotos, enquanto eu estou passando as fotos aqui. Se alguém tiver aí, enfim, conseguir me ajudando a aceitar as pessoas na sala enquanto elas estão conectando aqui. Mas eu sei, óbvio que peguei aqui em 2 minutos algumas fotos, então nós recebemos hoje o link do Drive das fotos, então é impossível colocar todas as fotos, mas eu separei algumas fotos aqui para vocês de como foi, né, essa recepção que nós tivemos lá. Eu e a Stephanie fomos para lá na quarta-feira, justamente para chegar um dia antes, para ficar bem tranquilos lá, para estar cedinho lá na Marina. Então, o primeiro dia era o passeio de iate, então eu fiquei muito surpreso com esse dia. Por que surpreso, Sousa? Porque óbvio que a gente sabia que seria top, mas eu imaginei que era um passeio de iate. Eu não imaginei que seria o dia inteiro lá, com toda uma experiência. Foi algo realmente que me impressionou, né? Nós alugamos um Airbnb e saímos direto do Airbnb para lá, ou seja, quando você fica no Airbnb, não é que nem hotel, não tem café da manhã, então eu confesso para vocês que eu cheguei lá morrendo de fome, para minha surpresa, tinha um super café da manhã nos esperando lá na Marina. Tivemos toda uma recepção incrível ali, com energético disponível para gente. Enfim, e um momento muito legal também de a gente fazer network. E uma das coisas que eu também achei muito bacana, quem já clicou no drive que nós mandamos no grupo do WhatsApp percebeu isso. Nós tínhamos vários fotógrafos à nossa disposição durante todo o dia. Para vocês terem uma ideia, foram 4 iates reservados para Lucy Lucy e cada iate tinha um fotógrafo, sabe? Então, assim, dava para fazer ensaio de fotos se você quisesse. Várias pessoas fizeram isso. Então, isso é muito legal porque é um pouco sobre a valorização de quem atingiu aquela meta e estar lá, né? E poder documentar tudo isso, poder contar as histórias, faz total diferença. Então nós estivemos lá, aproveitamos para fazer nossas fotos, recebemos, claro, o nosso kit, né? Mais um boné para minha coleção. Eu coleciono todos os bonés da Lucy Lucy. Então, desejo do fundo do meu coração que você esteja na próxima experiência, porque foi incrível. Peguei umas fotos da galera, da Renata e do Ricardo, estavam lá aproveitando também. Depois tem uma foto muito legal deles lá no jantar, aproveitando. Imagina, né? Com esse pôr do sol lindo, você tá lá com a pessoa que te ajudou nessa caminhada, vivendo esse momento, celebrando. Aí já era mais pro final do dia. Uh, Desfrutaram muito, com certeza. A Renata vai dar uma palavra, vai falar um pouco do que ela sentiu nesses dias também. Aqui uma foto lá da recepção, vários salgados ali pra gente, para nos receber. Realmente foi um momento de network, da gente contar história, falar vários assuntos, atualizar a galera, se rever. Muitas pessoas que a gente às vezes só vê pela tela do computador, né? O exemplo da Márcia. Márcia lá de Manaus veio para o evento. Fica esse grande exemplo, inclusive, né, de superação de uma pessoa que passou por vários desafios. Quem acompanhou a história da Márcia recentemente viu que teve um incêndio na casa dela, perdeu a casa dela e agora estava lá e não estava sozinha, né? Levou o seu filho, inclusive, para viver essa experiência junto com ela. Eu sei que muitas pessoas que ganharam essa experiência não foram, né? Nós tivemos muitas pessoas que infelizmente não puderam estar presentes e algumas pessoas assim justificaram: poxa, mas é muito longe. Poxa, mas eu moro aqui no norte, no nordeste. Eu sei que é longe, eu não estou menosprezando o teu desafio, mas ao mesmo tempo nós tivemos pessoas de bem longe, como o exemplo da Márcia, que foi. Então fica essa reflexão, né, para que você nunca mais perca uma experiência, porque se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês com a Lucy Lucy, nós sempre somos surpreendidos positivamente. É impressionante.
Todas as experiências da Lucy Lucy que eu fui, às vezes a gente até acha, ah, vai ser normal. Não é normal. Sempre tem surpresas, tem coisas a mais, assim. Eu aprendi a confiar muito na Lucy Lucy no sentido de que ela sempre vai entregar a mais, né? Então isso é algo incrível, assim, é algo realmente que nós vivemos. Aí mais uma selfie da Rosângela com a Simona que estavam lá, aqui mais algumas fotos, né, da Márcia, um filho dela estava lá também vivendo essa experiência. Fomos recebidos lá na hora do café da manhã, ali na recepção, pelos nossos presidentes. E mais uma vez eu quero reforçar, eu falei isso lá na minha fala no jantar depois, a nossa gratidão aos presidentes, aos fundadores da Lucy Lucy, principalmente, não só pela experiência, mas pela humanidade, pela humildade que eles exercem, né? Quando a gente está nessas experiências, nessas viagens, a gente percebe o quanto eles são pessoas, gente como a gente, sabe? Não tem aquela máscara, não tem aquela marra, muito pelo contrário, são pessoas super humildes, ali conversando com todo mundo. Claro que às vezes é difícil dar atenção para todo mundo 100%, mas eles fazem questão de vir cumprimentar, ir em cada mesa, né? Então isso é muito, muito, muito legal. Nós vivemos tempos em que às vezes tem pessoas que ficam pulando de empresa para outra empresa. Ah, porque lá é melhor, porque lá é isso, lá é aquilo. E uma coisa que eu sinto na Lucy Lucy é que a Lucy Lucy não é uma aventura. É uma empresa sólida, é uma empresa muito bem cuidada, é uma empresa que tem valores, tem princípios e principalmente tem pessoas muito sérias à frente dela, né? O exemplo dos nossos fundadores. Então, mais uma vez, eles se fizeram presentes ali, tirando foto com todo mundo, sabe, sem pressa. Então isso é muito, muito, muito bacana. Peguei essa foto aqui bem legal da Stephanie com a Márcia. Enfim, tem muitas imagens bacanas. Depois você dá uma olhadinha no Drive lá para que você possa também sentir um gostinho de como foi essa experiência. Como eu falei, por mais que a gente tente mostrar para você como foi, é impossível. Se um dia você já foi num evento, se um dia você já foi numa convenção, você sabe do que eu estou falando. É simplesmente impossível transmitir de fato como foi, né? Mas, claro que a gente tenta aqui transmitir para você que não teve oportunidade, talvez você não qualificou, ou talvez você qualificou, mas não pôde estar lá por algum motivo. Então, de novo, fica o meu reforço, né? Nunca mais perca uma viagem. Nunca mais perca, porque realmente faz total, total, total diferença. No dia seguinte, né? Então, isso foi na quinta-feira, o iate. Na sexta-feira, nós tínhamos agendado o nosso um encontro da galera da Nexus. A Carol, muito gentilmente, cedeu a casa dela, ofereceu a casa dela para nós fazermos esse encontro. E aí. Nós tivemos, infelizmente, uma notícia muito triste, né? Uma tragédia. Até coloquei aqui a imagem, né, do falecimento do nosso grande irmão, do Jason. E a gente até pensou ali naquele momento em cancelar o nosso encontro, enfim, né? Uma notícia completamente inesperada. Nós conversamos ali, muitas pessoas já tinham planos, então nós decidimos manter e fomos lá para o nosso encontro e, obviamente, fizemos ali um momento também de reflexão, de conversa, de oração também, né? Não só por tudo que aconteceu, principalmente força para a família, né, para a Cibele, para a Leila, enfim, pessoas mais próximas e que dói muito mais nelas, mas obviamente ali foi um momento de muita emoção para todos nós. O choro rolou solto entre todo mundo ali, mas a gente fez questão também de relembrar positivamente dele, né? Um cara que estava sempre feliz, sempre para cima, estava em todos os eventos, todas as lives, tudo ele participava, sempre para cima. E hoje eu estava até conversando com a Cibele, mandando uns áudios para ela, e eu falei exatamente disso, né? O que a gente está construindo, afinal de contas? A gente está construindo um legado, né? Qual que é o significado dessa palavra legado? É como as pessoas vão lembrar da gente quando a gente não estiver mais aqui. E com certeza ele construiu um legado muito legal, porque a lembrança que a gente tem dele é de uma pessoa feliz, de uma pessoa pra cima, de uma pessoa que estava sempre participando de tudo, né? Então, assim, por mais que seja triste, a gente tem que homenagear com a lembrança do que realmente ele simbolizou, que foi de felicidade, de alegria. Então a gente teve ali um momento de reflexão, de oração e continuamos o nosso encontro das pessoas que estavam ali presentes. Né? Faço também aqui questão de reverenciar o Márcio, que veio diretamente de Belém do Pará, um cara que está fazendo um trabalho muito legal, qualificou e não qualificou para o iate, qualificou para o jantar. Talvez muitas pessoas poderiam pensar assim: ah, então eu não vou. Né? Já que eu não vou para o iate, não vou só para o jantar. Não, ele fez questão de estar lá, veio diretamente de Belém do Pará, pegou um voo que ele estava me contando a história do voo dele, para conseguir um voo mais barato, ficou várias horas parado, numa conexão, mas fez questão de estar lá, esteve também no nosso
almoço da Nexus. Então, é um outro momento de reflexão, né? De como várias pessoas deram um jeito de estar lá. E que você, que talvez por algum motivo, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas por algum motivo você não esteve, vá no próximo, sabe? Porque não tem como a gente tentar descrever o que que foi, né? Como foi, qual foi a energia, o que que nós sentimos. Não tem. É só o dia que você realmente vive essas experiências e de não só de network, de estar junto, mas para mim o principal é de sair da tela do computador e a gente poder abraçar as pessoas, né? Para mim acho que isso é o que mais faz diferença. O nosso negócio ele é mágico porque a gente consegue estar em vários lugares do mundo e estar juntos ao mesmo tempo. A internet possibilita isso, mas absolutamente nada substitui o olho no olho. Não tem como. Nada substitui um abraço, um aperto de mão. A gente está juntos ali. Particularmente de todos os eventos, esse foi o meu preferido, principalmente pelo momento ali da nossa oração, todo mundo de mãos dadas, porque foi um momento que a gente cria uma conexão muito forte entre nós, né? Enfim. E à noite nós tivemos o nosso jantar Black Night. E mais uma vez fomos surpreendidos positivamente pela Lucy Lucy. Eu, para quem conhece minha história, sabe, eu já estive em vários jantares Black Night, enfim, Black Tie, jantar de gala pelo mundo todo. E eu fiquei impressionado. O lugar incrível, que lugar mágico aquele, um lugar realmente muito diferenciado, assim, né, de luxo, assim. Uma recepção incrível também. Mais uma vez, fotógrafos, videomakers registrando tudo, né? Isso faz a diferença, porque muitas das experiências que a gente vive ali, a gente vive naquele momento e deu, passou, fica na nossa memória. Mas poder registrar isso na forma de foto, de vídeo, faz a diferença por quê? Para que a gente tenha aquele túnel do tempo. Às vezes a gente tá ali, às vezes eu não sei se vocês têm esse hábito, mas às vezes eu tô na minha galeria do celular e eu vou às vezes procurar uma imagem, eu vejo, sabe, imagens antigas e eu viajo, parece que eu volto no tempo, eu lembro de algo que eu vivi 1, 2, 3 anos atrás. Então esse é o poder de registrar tudo isso. Nós tivemos várias oportunidades de registrar vários momentos lá com todo mundo que estava qualificado. Enfim, são inúmeras histórias aqui, eu também não tenho como contar todas, mas depois eu quero pedir quem puder dar um depoimento, é bacana compartilhar várias histórias incríveis. Aí a Liris e o Rubens que estavam lá também, a Renata e o Ricardo também. O Márcio, eu já falei pra ele que é rumo a Black Diamond, senão a gente vai rolar um UFC entre nós, né? Falei, ó, a paciência acabou. Aqui meus diretos são tratados assim, tá, pessoal? Tem gente que fala assim, ah, eu queria ser cadastrado do Sousa. Você não sabe como é que é, cara. Porrada come solta. Né? Porque a exigência é alta. E por quê que a gente exige muito? Porque a gente sabe o potencial das pessoas. Eu já faço esse negócio há 14 anos. Eu sei o quanto você pode produzir, né? Eu sei o quanto você pode fazer, né? E a gente não exige de quem a gente não sabe que pode entregar. A verdade é essa. A nossa missão aqui, como patrocinadores, como mentores, é tirar você da sua zona de conforto. É puxar você para cima, sabe? É mostrar que você pode mais. Às vezes você nem entende direito como a gente está te motivando, mas é porque a gente sabe que é possível. Então a gente puxa, sabe? A gente gera o desafio e vamos para cima. O exemplo do Márcio, o exemplo da Renata, né? Eu falei, ó, vamos fazer um evento agora em Belém do Pará, vamos fazer um evento em União da Vitória, vamos para cima. Tô vendo a Samela aqui, vamos fazer um evento lá em Campo Grande. Ah, mas como é que tá? Não sei se eu vou conseguir lotar a sala. Bora, a gente consegue, vamos para cima, entendeu? A gente dá um jeito. Tudo é possível para quem acredita e trabalha, né? Enfim, inúmeras fotos. Aí a Ju, a Patrícia também, tô vendo que a Ju tá aqui online também. Tivemos o reconhecimento da Renata lá, que foi muito bacana. Para mim, aqui uma das fotos mais legais de todo o evento. O Ricardo super orgulhoso ali, fazendo a foto, o vídeo dela. Fiz questão de ir lá atrás registrar esse momento, né? Porque é fundamental, né? Um casal, as famílias, um apoiando o outro, um ajudando o outro. E esse momento da celebração, a gente acompanha de longe, mas quem está mais perto sabe, né? O quanto é. Quantos sacrifícios não teve, né, Renata, para conseguir viver esse momento, né? Então, ver ele ali, reconhecendo isso também, te aplaudindo, para mim eu achei muito legal. Fiz questão de registrar esse momento, porque isso fica na história, né? Não é só uma história de negócio, é uma história pessoal, uma história do casal, uma história da família, que é muito sobre o nosso negócio, né? Não é só um negócio, é um negócio que está aqui para unir pessoas, para criar mais vínculos, né? Então, eu achei essa foto, para mim, uma das fotos mais legais, assim, de todos os dias que a gente teve lá, né? Uma foto aí da nossa galera que estava ali. Alguns estavam no banheiro, fugiram, sei lá o que aconteceu. A gente depois vai pedir pro chat GPT incluir a carinha de alguns ali, mas
É sempre difícil tirar uma foto da equipe, porque sempre tem alguém que perde a foto, mas a gente conseguiu fazer um registro bem legal. Posso dizer que foi muito bacana, né? E, e aqui uma foto também do final, no finalzinho, né? Fizemos um brinde. Ainda não temos as fotos oficiais, depois você vai receber lá no grupo o link. Você, mesmo você que não foi, clica no link, veja todas as fotos para você viajar um pouco e se imaginar lá, quem sabe no próximo, né? Nós tivemos no final um momento de brindar, de celebrar tudo que nós vivemos até então, mas principalmente para onde nós estamos indo. Recebemos um pergaminho com uma mensagem linda dos nossos fundadores, dos nossos presidentes. Então, assim, foi realmente um momento mágico, né? No dia seguinte, voltamos para casa, as pessoas pegando os seus ônibus, aviões, carros, e tivemos o lançamento de dois produtos incríveis, né? O nosso shampoo e o nosso Reverse Drink, que é o colágeno sabor tangerina, que estava muito, muito, muito sendo pedido pela galera. E eu não tenho certeza, não tenho dúvidas, tenho certeza absoluta que vai ser um dos produtos mais vendidos da Lucy muito em breve, muito em breve. Mais um pedido nosso que foi ouvido pelos nossos presidentes, pelos nossos fundadores, sinal que realmente eles são pessoas atentas, que estão atentas ao campo e estão querendo fazer a diferença para nos ajudar. Então, o que eu posso transmitir para vocês, eu vou voltar daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais. Quero passar a palavra para algumas pessoas que estavam lá vivendo esse momento. Mas o que eu posso tentar transmitir para vocês é assim, que cada vez que eu estou em contato com a Luciluz, que eu estou em contato com os fundadores, que eu estou em contato com um evento, com uma viagem, eu tenho cada vez mais a certeza absoluta de que nós estamos no lugar certo. Um solo que não só é fértil, mas ele é muito firme. É um solo, sabe? Que você pode construir. Você não vai querer construir uma casa se o solo não for forte, não for firme, sabe? E eu vejo pessoas, a gente que acompanha o mercado, né, há muito tempo, a gente vê pessoas tomando decisões erradas, caramba, indo para construir. Talvez, né, construir uma casa num solo arenoso não é legal. Você não tem como construir uma fundação bacana. É por isso que a gente vê tantos casos de pessoas que saem e depois de 6 meses estão arrependidas e depois de 3 meses já estão indo para outro negócio de novo. Por quê? Porque acreditam na falsa ilusão do dinheiro fácil, de que ali eu vou crescer mais por isso, por aquilo. E a verdade é que não tem como você crescer sem trabalho. Não tem jeito. Você tem que trabalhar, você tem que construir, mas construir no lugar certo, num solo firme, onde realmente eu enxergo isso na Lucy. Uma empresa que, claro que tem pontos de melhoria, porque todos nós temos no que melhorar. Ninguém aqui é perfeito, mas que entrega produtos de extrema qualidade. Uma empresa que tem um lucro maravilhoso, que tem um plano de comissionamento extremamente agressivo. Ninguém até hoje conseguiu me mostrar nada que seja mais agressivo, que pague mais do que a Lucy. Óbvio que tem trabalho, mas paga muito bem. Além disso, uma empresa que tem um corporativo muito sério por trás, uma empresa que está há 15 anos aí com o mesmo CNPJ, isso faz total diferença. Eu lembro quando eu fui conhecer a Lucy, eu lembro que eu estava traumatizado pelo fechamento da Juness e eu falei para o Emerson Ventura, eu falei assim, caramba, quem me diz que essa empresa é séria? Será que aqui é uma empresa séria? Porque sempre me disseram que não é uma empresa séria. Será que essa empresa é séria? E ele me perguntou de uma maneira muito sábia, né? Ele falou assim, Sousa, quando é que você entrou no multinível? Eu falei 2012. Ele falou 2012 a Lucy já existia. Olha só, a Lucy já existia lá em 2012, que ela foi fundada em 2011. Em 2014, aquela primeira empresa que eu me afiliei, que foi a Monavi, ela fechou no Brasil. E a Lucy continuou existindo. Depois a Junesse fechou no Brasil e a Lucy continuou existindo. Depois teve uma experiência ali na Hive, né? Que a gente sabe o que está acontecendo. Quem acompanha as notícias sabe o que está acontecendo. Mais um negócio que infelizmente eu falo, não deu certo. Porque eu tenho vários amigos que tentaram e que alguns até tentam até hoje e que infelizmente não deu certo. E, enquanto isso, a Lucy continua aqui existindo, crescendo de maneira sólida, lançando produto, entregando promoção, entregando viagem, entregando experiências. Ou seja, eu sempre falo, quando uma pessoa vem falar para mim ou qualquer coisa sobre outra empresa, eu falo assim: você quer uma aventura ou você quer uma empresa para a vida toda? Essa é a decisão. Eu não quero ficar pulando de galho em galho. Eu odeio isso. Eu odeio. Tem que ficar saindo de uma empresa, vai para outra. Agora, o que eu vou falar para as pessoas que acreditaram em mim?
O que que eu vou falar para quem eu mostrei o plano? O que que eu vou falar para quem eu falei do produto? Entendeu? E eu sinto na Lucy Lucy essa confiança de um negócio sólido, um negócio sério. Por quê? Porque é baseado em produtos, produtos de qualidade, produtos que entregam resultado. Você compra o produto, chega na tua casa. Você faz o trabalho, a comissão cai na conta. A comissão tá lá. Hoje é dia 20. Hoje é dia de pagamento de comissão para quem recebe bônus altos e emite nota fiscal para a empresa. E adivinha o que aconteceu hoje? A empresa pagou. Tudo certinho. Tudo certinho. Ou seja, uma empresa séria. Uma empresa que no dia primeiro teu bônus já está disponível para você comprar produto. Então, assim, é uma empresa séria. Isso faz a diferença. Às vezes a gente que está aqui, a gente não tem noção, gente, do quanto isso é raro no mercado hoje em dia. Isso é muito raro, tá? Tem empresas aí que é enrolation total. Aqui não, aqui o negócio é sério. E isso pra mim faz total diferença, porque eu não tô aqui pra queimar meu nome, minha credibilidade, entendeu? Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra construir algo realmente sério, e eu sinto isso na Lucy Lucy. Então, depois eu vou voltar pra falar um pouquinho mais. Queria pedir pra Stephanie também compartilhar um pouquinho, a nossa Imperial, compartilhar um pouco do que ela sentiu lá. Queria pedir, enfim, Stephanie, tô vendo a Rosângela também, a Renata. Se vocês puderem compartilhar, e se alguém mais também teve lá, quiser compartilhar um pouquinho do que sentiu, depois eu passo a palavra aqui também, tá bom? Stephanie, tudo contigo. Oi, gente, me escutam bem? Sim? Bom, eu vou tentar não repetir as coisas que o Francisco falou, né? Não chover no molhado, mas a Lucy Lucy, ela realmente sempre tem uma entrega extraordinária. Eu ainda postei falando sobre isso no meu Instagram, né? Eu sei que às vezes a gente fica ansioso para ter a data do evento definida logo, para conseguir, né, comprar as passagens para se organizar. A gente fica meio ansioso com isso, pensando, ai meu Deus do céu, mas no final sempre dá tudo certo. A empresa consegue nos é, surpreender muito positivamente. Eu fiquei completamente impactada com a questão do iate. Eu estava fazendo conta, a gente ficou 10 horas naquela marina. A gente chegou às 8h30 da manhã e a gente saiu de lá às 6h30 da tarde. A empresa fez um dia completo, né, de uma experiência completa. Seu áudio tá baixo, me falaram aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ou tá baixo? Eu escuto bem, não sei se é alguma coisa no meu fone de ouvido ou não, mas eu tô ouvindo bem. Eu tô vendo algumas pessoas balançando a cabeça assim, falando que tá bom. Tá, eu vou continuar aqui. A gente ficou 10 horas ali de experiência, né, naquele iate. Como o Francisco falou, teve o kit ali que a Lucy Lucy sempre prepara algum kit pra gente. Às vezes a gente nem vai pensando no kit, né? Às vezes o kit é só na viagem, só no cruzeiro, só em Punta Cana, só em Dubai, como a gente foi. Mas tinha ali um kit também para todo mundo na Marina. A gente teve fotógrafo, um fotógrafo para cada iate, porque tinha um monte de gente. Então, todo mundo pôde ter os seus momentos ali registrados. Quem quis andar de jet ski, pôde andar de jet ski. Gente, você sabe quanto é que custa a hora do jet ski? Gasolina a 1.000. E a empresa deixou as pessoas andando a tarde inteira de jet ski. O moço lá encostava na lancha e falava: Quem quer ir agora? Ah, eu quero. Entrava ali com ele, botava o colete e saía andar de jet ski. Então a empresa proporcionou isso também. A gente teve um almoço em alto mar com um espetinho de carne, com um pãozinho ali quentinho. É quentinho não, porque a gente vai comer mais tarde, mas assim, tudo novinho, tudo, sabe? Feito ali na hora, tu vê que tudo com muito cuidado, com frutas, com refrigerante, com água, com tudo que a gente precisava ali para ter uma experiência, né, bacana. A gente ficou até o pôr do sol, como o Francisco falou. Então, eu fiquei realmente muito impactada e eu sou a pessoa que observa os detalhes, né? Então, no banheiro lá da Marina tinha o difusor lá da Lucy, o sabonete líquido da Lucy. Quando a gente estava no jantar, como o Francisco falou ali, o Black Night, a gente estava uma hora na mesa e eu falei, nossa, senti o cheiro do sprayzinho da Lucy, que coisa, será que eu tô maluca, né? Tô sentindo coisa onde não tem. Mas não, tinha uma pessoa que trabalha ali na Lucy passando discretamente e borrifando o spray por onde ele caminhava lá, ele ia borrifando o spray da nossa linha Home Spa, né? O Francisco falou também sobre o pergaminho. A gente recebeu um pergaminho
Mas o que eu noto é assim, a preocupação do presidente que chamou pessoa por pessoa lá na frente, disse o nome de um por um. Se tu abre o pergaminho, o teu nome está escrito aqui, ó, no pergaminho. Então a empresa se preocupa em personalizar as coisas, né, em nos tratar de maneira pessoalizada, humanizada. Como eu disse, o presidente poderia só, passem lá no final e peguem um pergaminho para cada um. Não, ele parou o evento, chamou um por um pelo nome, pediu ali para os royais, né, para os líderes irem ali para frente, entregarem para as pessoas do seu time, para tirarem foto. Tivemos o lançamento do nosso colágeno, que a gente pedia tanto, e do shampoo também, do The Man. Eu achei muito legal a gente ter ali na hora do evento, né, disponível para pegar, porque a gente pedia também isso, para que, lançou, já deixa quem está ali no evento na hora, já ter esse gostinho, né? Já como é que é, já prestigiar, digamos assim, quem fez um esforço para vir no evento, já deixa a pessoa sair com o produto ali na hora. E o presidente, então, quando eu falo presidente, é o Emerson e a Luciane, né? Eles nos atenderam, eles colocaram ali os produtos, tinha drinks com os nossos produtos, tinha drink com o colágeno novo, tinha drink com matcha, tinha drink com o nosso reverse, tudo lá, o nosso Revita, tudo lá na hora do jantar. Não preciso nem dizer que a comida incrível, né? Uma preocupação assim que eles têm de nos servir muito bem, de fazer com que não seja só um jantar, seja uma experiência realmente que fique, né, marcada. Eles têm ali muitos fotógrafos para registrar, para que tu tenha esse momento gravado na tua memória. Claro que eu falei para as meninas do time, né? Façam suas fotos, seus vídeos, tirem muitas fotos, porque isso é um momento para que tu fique eternizado, para que tu te lembre, para que ative a tua memória quando lançar uma nova promoção e tu queira estar lá de novo, né? E tu queira viver isso de novo com as pessoas do teu time. E mais uma vez, o jantar, se eu não me engano, começava às 8 ou 7h30, sei lá. E fomos também até 3 da manhã, 3 e pouco da manhã no jantar. Então, assim, uma experiência completa. A gente vê que a Luciluz se preocupa com a experiência, né, do início ao fim, como o Francisco mencionou. Todas as experiências que eu tive até hoje com a Luciluz foram super positivas. Eles entregaram muito mais do que a gente esperava, né? Do que eles poderiam entregar, do que eles haviam prometido entregar na campanha, na promoção, na viagem, seja lá o que for. Eles sempre entregam muito mais. Eu vejo eles preocupados com os detalhes, né? Tipo isso, um pergaminho com teu nome, a mesa ali onde tu vai sentar com o teu nome, com o teu título, com o nome do teu acompanhante. Quando a gente chegava e dava o nosso nome na entrada, tinha uma moça que te acompanhava até a mesa. Então eu sinto assim um cuidado muito legal da empresa com a gente. Fiquei super impactada com todos os nossos eventos. Eu falei aqui mais os eventos em relação da Lucy, né, que é o que a gente espera da empresa, mas também tivemos nosso almoço lá na Carol, que nos recepcionou lá de maneira incrível também. Muito obrigada pela Carol por ter aberto, né, a casa dela. Tivemos ali algumas horas de troca, conversamos sobre muita coisa, sobre produtos, sobre empresa, sobre como vender, sobre dica de venda. Foi um momento muito legal do time, que às vezes no jantar ou no iate a gente tem que dar atenção para outras pessoas, né? Outros times, ou às vezes não fica muito perto, e ali foi um momento que a gente teve de ficar só com o nosso time, de ter esse momento mais próximo. Então foi muito legal, foram dias incríveis. Eu fiquei muito feliz, saí de lá muito empolgada. E eu desejo do fundo do coração. Eu sei que teve muita gente que não pôde ir por questão de passagem, né? Passagem cara, aí tinha que se preocupar com a questão ali da logística da família e tudo mais. Mas eu desejo do fundo do coração que quem não pôde ir, seja porque a passagem estava cara ou porque realmente não bateu a meta, teve gente que acordou tarde demais para a promoção. Quando a gente fala para começar a correr desde o primeiro mês, às vezes as pessoas deixam para começar na metade do primeiro mês, no segundo, na metade do segundo, e às vezes não dá tempo de ganhar a promoção completa, né? Por exemplo, jantar e iate. Então eu desejo que tu vendo essas fotos aqui, tu tenha vontade de estar lá no próximo, que tu desperte mais rápido para as próximas promoções, que tu queira estar lá, não só que tu esteja lá, mas que pessoas do teu time estejam lá, porque eu posso garantir para vocês que é uma experiência incrível, é uma memória afetiva, né, que a gente cria, a gente vê essas fotos, a gente relembra do momento, relembra quem estava lá com a gente, e foi incrível, foram dias incríveis, e mais uma vez eu saio de um evento da Lucy com o sentimento de estarmos no lugar certo, numa empresa séria, com pessoas sérias, com pessoas que se importam, né, de fato com seus distribuidores,
e foi muito legal, foi uma experiência incrível. Espero que na próxima a gente possa estar com o dobro de pessoas da Nexus que a gente estava lá agora. Legal, muito legal. Antes de passar a bola para a Rosângela, assim, concordo com tudo que a Stephanie falou e principalmente essa questão da abundância, né? Era tudo muito abundante ali. Eu tava lembrando lá na própria, na marina, no iate, na hora de ir embora do iate, a gente ainda tinha energético, tipo, energético super à vontade, assim, tipo, energético e, enfim, sobrou um monte de churrasco que a gente não conseguia comer de tanta carne, de tanto churrasco que tinha ali. Então, essa coisa de realmente, sabe, de valorizar quem fez, falar, cara, vou te entregar o melhor aqui, né? Lá no próprio jantar também, tudo super à vontade. Enfim, isso realmente nos dá uma sensação muito bacana de que, putz, valeu a pena trabalhar para estar aqui, porque realmente a valorização ela é extrema, assim, em todas as viagens, né? A verdade é essa. A gente que já teve em outras, como, enfim, por exemplo, Dubai, a gente teve várias surpresas positivas em Dubai, coisas que a gente nem imaginava estava incluído. A gente nem imaginava, tava no meio do deserto, chega um cara num quadriciclo, né, com uma águia, acho que era, sei lá, na mão para um falcão, né, e aí pra a gente tirar foto. Né? E aí eu falei, não, esses caras assim a gente já sabe que ele vai pedir dinheiro, né, depois. Não, não, já está incluído, a empresa já pagou. Então, assim, caramba, é um detalhe, assim, uma coisa de um luxo a mais que chama atenção, né? O exemplo do jet ski lá, o dia inteiro à nossa disposição para quem quisesse andar, tirar foto, fazer vídeo. Então, isso é muito, muito legal. Rosângela, fala para nós o que que você sentiu lá nesses dias. Desativar. Foi, Oi, estamos te ouvindo. consegui, Eba. Então, boa noite, pessoal. Eu cheguei atrasada hoje, não consegui entrar no horário, então eu não sei o que que o Sousa compartilhou. Ouvi a Stephanie. E primeiro, o que eu quero destacar muito, que claro que eu sei que você que está aí do outro lado também está muito feliz, é porque o que já era bom, né? Agora ficou ainda melhor. Estamos aguardando em breve um treinamento, né, Sousa? Com certeza está todo mundo já com o relógio ali no tic-tac, aguardando quem vai ser a pessoa especial que vai estar compartilhando esse treinamento. O adoçante, inclusive, é um adoçante diferente, né, do Vitae. Tem o xilitol aqui mudou um pouquinho e melhorou bastante. O que eu gostei no novo colágeno, ele dissolve muito rápido. Quando você receber aí, você vai lembrar do que eu estou falando. Você joga na água, gente, ele espalha e pronto. Achei ele fenomenal. O sabor, para quem consumiu o Naara, vai lembrar que é igual. Nossa, o sabor é indescritível, é muito bom mesmo. Então, com certeza, agora é chamar um por um, não só cliente, mas a equipe também. Muitas pessoas adormecidas na rede, não acompanham o grupo, não viram a informação do lançamento. Hoje eu fiz isso, chamei vários consultores e muitas pessoas já fazendo o seu pedido. Então, essa é a dica, vá atrás da tua equipe também, não somente dos clientes. Amei a questão da novidade lançamento lá, né? Foi uma surpresa para todos nós. O que me chama sempre muito a atenção na Lucy Lucy é a praticidade para todo mundo poder adquirir produto. Quem já trabalhou em outra empresa sabe do que eu estou falando. Principalmente vou comparar, né, o tempo da Dioness e outras várias empresas que ainda hoje fazem isso. Você é obrigado a comprar um pacote e investir muito. Nós investimos 5 mil, 8 mil, 11 mil reais para você ter o produto lançamento. E o detalhe, nesse pacote vinha alguns produtos lançamento e todos os outros que nós já trabalhávamos, produtos que você não podia escolher. Aqui na Lucilúcia é muito simples. Você não vai no evento em prol de comprar pacotes
com investimento alto. Você vai lá e, se você quiser, você adquire o produto. Muitas pessoas na hora nem conseguiram, né? Estavam meio apressadas porque terminou tarde o evento mesmo, deixaram para comprar em casa. Hoje, aqui em Blumenau, já recebeu o novo colágeno. Então, é muito mais simples a pessoa poder trabalhar aqui na Lucy. E assim, a simplicidade, né, do nosso presidente, do Emerson, da Luciane, é uma coisa assim que não tem como, a gente fica apaixonado por tudo que a gente vê, essa simplicidade deles no modo de falar, de agir, de olhar. Eles lembram de cada detalhe, para eles tudo é muito importante. E a gente tem total acesso. Você não precisa ficar em fila ou com medo que não vai conseguir chegar próximo. Não, eles estão muito acessíveis. Eles vão lá perguntar, vamos tirar uma foto. Então, esse carinho que eles têm com a gente é muito grande e faz a gente criar um amor ainda maior. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que foi o nosso piquenique do Belas. Fui até pegar meu kit aqui para mostrar. Pensa num momento inesquecível. Quando falaram que nós teríamos um piquenique, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vivi essa experiência com as pessoas da rede num amanhecer do sol na praia, com as pessoas que buscam o mesmo objetivo, trabalhando na mesma empresa, sabe? É algo realmente que uniu todas as mulheres que estavam ali. E aí, gente, quem viu nas fotos, eu ainda nem compartilhei as minhas, quero fazer amanhã. Nós amanhecemos o dia ali, 5:30 da manhã na praia, com a Luciane, com a Isabela, e fomos recepcionadas ali com velas, frutas, bolo, café, tinha revita, tinha matcha, aquela mesa, coisa mais linda do mundo. Oramos juntas, a Luciane colocou um louvor muito especial, então a gente se emocionou muito. Apareceu até, sabe aquele cachorro caramelo que tem em todo o Brasil? Apareceu um caramelo comunitário. E ele estava ali no meio, nas fotos, coisa mais querida. Não, foi um momento único. E aí, no nosso kit, vou mostrar para vocês, ó. Uma viseira delas, uma cartinha, gente. Cada uma ganhou uma cartinha especial. Então, coisas assim deixam a gente ainda mais impactada. E, claro, uma toalha. Nas fotos a gente mostrou muito a toalha, assim, né? Ela tá escrito Belas aqui, do nosso movimento. E em breve, várias pessoas, várias mulheres perguntaram, Belas, eu acho que tá de ponta cabeça. Várias mulheres perguntando como que eu faço para ser uma embaixadora, quais os requisitos. Então, para quem não pôde assistir a última reunião com o Emerson, em breve, ele vai colocar algumas novidades sobre o movimento Belas para quem é mulher e deseja ser uma embaixadora. Mas foi um momento realmente único, né, que a gente compartilhou. Ali tinha uma professora de yoga e depois que a gente comeu muito, ela colocou a gente para correr e fazer atividade física. Gente, não foi fácil. Mas a gente não desistiu e no final deu tudo certo, né? Queimamos as calorias ali e mostrando que a atividade física realmente também é muito importante. E para concluir, algo assim que hoje até mesmo eu falei com a Cibele, não sei se ela está aqui, a Leila, elas ainda estão vivendo o luto, né? É um momento muito difícil. E eu ouvi da Cibele que me encheu o coração também, a forma que ela e a Leila, a esposa do querido Jason, né, que partiu para a eternidade de uma maneira tão trágica, naquele dia em que a gente iria fazer o treinamento na casa da Carol, ele estava muito feliz, estava todo programado, né, para ir no evento. Ele era apaixonado pela empresa, pelos produtos, e a Cibele compartilhou que elas se sentiram muito acolhidas, porque receberam muitas mensagens, muitas,
inclusive do presidente, né? Foi feito uma homenagem, por isso que eu digo que a nossa empresa é muito humana, várias pessoas ali orando, e, e foi um momento muito difícil, principalmente na casa da Carol, que a gente fez o treinamento, né? Todo mundo chorou ali, o Sousa, a Carol, eu realmente pude ver assim que as pessoas se sensibilizaram muito porque nós somos uma família, né? A empresa é uma família, mesmo muitos ali sem conhecer ele ficaram também com uma emoção muito forte e, e eu quero deixar aqui também, né, registrado o meu carinho. Eu sei que vocês também que conheciam o Jason pela pessoa incrível que ele era, sempre alto astral, sempre contagiava todo mundo, né, com um sorriso, sempre muito otimista, e ele vai ficar no nosso coração com certeza para sempre. A Leila, a esposa dele, a Cibele, né, continuam com a gente, e eu sei que elas vão lembrar dele, né, em muitos momentos, porque ele era apaixonado pelos nossos produtos. Eu tenho um depoimento com o DNA dele, onde ele começou a fazer muita atividade física, né, tomando produto que ele não fazia mais. Então, compartilhar principalmente isso, sabe? Que a gente sentiu o amor verdadeiro por todos, né? Pelo nosso presidente, pela Luciane, num momento tão difícil. Nem tudo está no nosso controle. A gente teve que seguir em frente, fazer o treinamento, estava tudo preparado, né? O evento, tudo, mas com certeza o Jason ficou, né, no nosso coração. E, e eu acho que era isso, né, o que eu poderia estar compartilhando. A Stephanie falou muito bem, né, em detalhes de tudo que a gente viveu, e também o que eu percebi, algo importante para compartilhar, várias pessoas que estiveram ali, que bateram a meta, né, naquela noite, naquele jantar, a gente via assim com aquele brilho no olhar diferente, porque muitas delas nunca tinham batido uma meta, pessoas novas que entraram na Lucy Lucy, e pessoas também que trabalhavam na antiga empresa junto conosco, que nunca haviam batido metas. Isso prova que a empresa tem um plano de carreira muito sólido, que ajuda principalmente aos novos, e nós sempre comentamos isso. O plano de carreira da Lucy Lucy é muito abençoado, porque ele ajuda não só a liderança que já está lá em cima, que já está conquistando, mas o novo que está chegando, a também viver experiências novas. E é isso, gente. Muito legal, muito legal. Obrigado, Rô, por compartilhar. Realmente foram momentos de muita emoção que a gente viveu. Foram várias emoções, né? E como você falou, a Lucy Lucy, principalmente para quem já viveu outras experiências em outras empresas, a Lucy Lucy é muito humana, né? É muito diferenciada, como está falando a Juliane aqui no chat. A gente sente esse coração, né, da empresa, assim, principalmente quando a gente está nos eventos, né? A gente está ali e aí tá todo mundo ali conversando numa boa. E quando acontece algo assim, existe uma homenagem, existe uma oração. Então, a gente percebe isso, né? É uma empresa que não é só o dinheiro pelo dinheiro. O próprio Emerson falou isso, né? Ele falou assim: se ele quisesse, ele vendia tudo, ia viver de renda, se ele quisesse, né? Inclusive porque imagina você ter uma fábrica, construir uma outra fábrica agora. Se quiser, você vende tudo aí, mais fácil é isso e viver de renda. Mas ele não faz isso por quê? Porque ele gosta realmente de ajudar as pessoas, né? E ele entende que esse negócio é uma ferramenta, né, para conectar pessoas, né? Como nós aqui, nós estamos conectados hoje e o que que nos uniu? Foi a empresa, né? Foram os produtos. Às vezes a gente pensa inicialmente na empresa, no produto, mas se a gente for parar para pensar, existe um propósito maior e que na verdade a empresa é só uma ferramenta que sei lá, que Deus usa para unir pessoas que pensam de maneira parecida, pessoas que querem, têm objetivos parecidos, querem crescer na vida, querem realizar seus sonhos. Né? Então, a ferramenta que Deus usa para conectar essas pessoas. Teve uma vez que até vi um texto que era assim, como se essas pessoas estivessem espalhadas pelo mundo, e aí quando surge algo assim, elas se juntam. Né? Uma ferramenta como essa, essas pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento, é, se juntam. Né? Queria pedir para Renata também dar uma palavrinha. Renata, nossa nova triplo diamante, que foi inclusive homenageada lá. Fala um pouquinho do que tu sentiu durante todos esses dias aí. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem?
Sim. Então, vou tentar complementar, né, sem repetir muito o que cada um falou. Realmente tudo extraordinário, né? Aquela coisa que a gente sabe que vai ser bom, mas a gente sempre é surpreendido. E eu falo de uma maneira pessoal. Para mim, ele foi muito desenhado, a cada detalhe assim que eu vivi, desde da qualificação para isso até toda a entrega. Então, eu falo que eu fui cuidado, assim, eu sinto, tipo, cuidada nos detalhes, né? Porque para mim, por mais que virei triplo diamante, tenho 10 anos de multinível, mas tudo que eu vivi nesse final de semana foi a primeira vez. Porque fazia Dionese, mas na Dionese a gente não tinha a possibilidade de estar num jantar desse se a gente não atingisse o título, que era um título alto que eu não cheguei a atingir. Então já começa aí a diferença, né? Aqui todos tiveram a mesma possibilidade. Então, o que que diferenciou quem esteve lá e quem não esteve? Para mim, isso é muito impactante, porque isso, em todas as promoções que eu já ganhei dentro desse modelo de negócio, foi quando ela lançou. Se ela lançou e eu não dei muita bola, eu não ganhei aquilo. Se ela lançou e eu vou ganhar, na mesma hora, eu não sei como, mas eu vou ganhar. Eu consegui conquistar. E até meu marido, esses dias eu falei de um tablet que eu ganhei lá na época da Junese, que está abandonado. Falei, nossa, eu preciso ver se aquele tablet funciona, porque para apresentar plano seria legal. Daí eu falei, não, esses dias fizeram uma promoção de tablet na Luciluz. Daí ele olhou para mim, ué, por que que você não ganhou? Porque eu não quis. Eu falei assim pra ele, ele ficou até bravo, deu, mas é verdade, tipo, eu não me interessei quando eles lançaram. Então, eu acho que isso é bastante impactante, assim. Acreditar, mas acreditar em você mesmo, mesmo que pareça impossível. Mas se você for o primeiro a acreditar, você vai achar uma maneira de conquistar e realmente querer. Eu vi isso na minha equipe, muitas pessoas às vezes de longe que talvez não se interessaram em ganhar, porque já acharam o empecilho de como ir. E a gente viu gente lá do Pará, sei lá, de Manaus, enfim, gente de vários lugares muito distante, né? Eu tava, a Eliane, não sei se está aqui na sala, mas ela ficou 30 horas dentro de um ônibus para estar lá no jantar. Então, meu Deus, saiu assim muito feliz. Então, assim, a primeiro ponto, eu acho que para ganhar as próximas promoções é realmente acreditar. E as entregas realmente foram muito, né? O Sousa falou, por exemplo, das fotos. Realmente, além de tudo, você consegue fazer um book, né? Porque eu não sei o que postar, porque minha vontade é, sei lá, postar 200 fotos de tão maravilhosas que tá as fotos. É muito difícil escolher, porque estão muito, muito incríveis. Poder viver isso junto com meu marido foi assim muito, muito especial, porque ele vê a dedicação, mas quando vive isso do teu lado, parece que valoriza mais, né? Meu Deus, como, tipo, vale a pena, né? Então, por mais que ele não faça o negócio comigo, ele me apoia muito, e ele faz muita diferença, sabe? Porque, né, se ele não me apoiasse, não acreditasse, eu nem teria largado o meu tradicional, por exemplo. Porque ele sempre acreditou e, tipo, segura as pontas se der errado. A gente sabia que não ia dar errado, mas vai que, né? Então, faz muita diferença ele ter vivido isso do meu lado. Foi muito, muito, muito especial mesmo. Eu anotei algumas coisas enquanto o povo falava para poder acrescentar. A gente escutou lá, a gente troca muita ideia, pega muito depoimento das pessoas, muitas histórias diferentes. Enfim, são muitas, muitas histórias que às vezes impactam a gente e a gente pode levar para outras pessoas. Então, se a gente não está vivendo aquilo, a gente não vai saber, não vai ouvir, não vai ter essa experiência de troca mesmo, né? A gente viu gente lá no jantar que o Emerson deixou falar que vende mais de 40 mil por mês. E assim, pessoas simples, né? Me chamou a atenção porque ele falou, mas como é que você vende? Ele nem tinha, parece ter vergonha de falar. Ele fez assim, ó, e
espirra. Tipo, espirra o perfume, sabe? Sem segredo. Nosso produto é muito bom, mas precisa da gente para estar oferecendo, né? Então, enfim. Imagina você ganhar mais de 20 mil só em venda. Então, nossa empresa nos possibilita isso. Quem hoje ganha 20 mil reais trabalhando, às vezes, de segunda a sábado, domingo, sei lá, sabe? Completando a ideia também da Luciane e do Emerson, eles realmente acolhem a gente, conhecem a gente de uma maneira muito diferenciada. A gente sente realmente que a nossa empresa não é. Nós não somos números, nós não somos. A gente, enfim, não, né? Eu sei que eu não gosto muito de ficar comparando com a outra, mas a gente, né? Quem era da Junés, a gente tinha um dono lá que subia 5 minutos no palco e olhe lá, a gente não tinha nenhuma chance de contato. Pelo menos nós, meros mortais que não eram de título muito alto, não tinha. Ele conversa com todo mundo. Eles iam nas mesas do pessoal, sabe? Ele sabe a história, ele faz questão de saber, e você vê que ele sabe mesmo a história das pessoas. Quando ele chamou um por um para pegar o seu pergaminho com o seu nome, muitos desses ele falava o tal que vem daqui, que veio de lá. Quer dizer, ele conhece as pessoas. Isso é muito, muito diferenciado. Como o Sousa falou, que eles podem vender, porque, meu Deus, isso já é uma potência. Mas a Luciane, uma coisa que a Luciane falou. E é uma coisa que eu até me arrepio, porque é uma coisa que desde que eu entrei nessa empresa eu falo, gente, eu até olhei para meu marido, ela falou o que eu falo dela, deles, né, há muito tempo. Eles têm isso como propósito de transformar vidas mesmo, não é sobre dinheiro. E ela falou isso no palco, isso é um propósito de ganhar vidas para Deus. E quando eu apresento o plano para as pessoas, eu falo. Eu sou cristã, não sei aqui a religião de cada um, mas na minha igreja, a igreja é muito missionária em ganhar vidas, vidas para Deus, né? E eu falo assim que eu tento fazer isso, mas eu não sei, meu jeito às vezes parece que eu não consigo. Então, quando a empresa chegou na minha vida, eu falo, nossa, se eu não consigo, eu trago para a empresa eu consigo, e aí a empresa ganha vida. Então, assim, para mim, quando ela falou aquilo, foi tipo, nossa, ela falou o que eu falo da empresa. Então, olha como é verdade, ela falou da boca dela. E assim, daí como a Rô falou do piquenique, também pude viver, foi incrível. Ela junto a Bela fez todo mundo fazer exercício, fazer ginástica, foi algo assim muito legal, tipo, muito realmente, enfim. E como o Sousa falou, a gente não, infelizmente, a gente não consegue passar, acho que, sei lá, nem 1% do que é estar lá. Então, se eu pudesse, né, dar realmente um conselho, queiram estar lá, queiram viver isso, porque não tem como a gente falar, a gente pode fazer 1 milhão de treinamentos, que a gente não consegue botar nosso chip na cabeça de vocês para vocês sentirem, porque é emoção, porque é realmente algo que arrepia, algo que a gente se emociona. Aconteceu, né? Eu tô vendo a Cibele aqui, meus sentimentos de novo, tô orando muito por você aqui em casa. Minha filha até perguntou, mãe, quem é, né? Então a gente ora muito em família, estamos, né, com a sua família em oração. Mas aí ver um presidente dentro de um negócio e colocar foto e falar e orar é mostrar o quanto cada um de nós é valorizado, né? Então, realmente, eu acho que é isso. Carol também acho que não tá, mas foi um momento maravilhoso que a gente viveu num lugar, eu falei assim, sabe? E, enfim, a gente teve tanta coisa que eu cheguei tão acabada em casa que no dia que eu cheguei, a gente falava para meus filhos, tá, eu preciso dormir porque eu não dormi. Daí minha filha, mas por que que você não dormiu? Porque não tava na agenda. Esqueceram de colocar na agenda o horário de dormir. Mas tá tudo bem, eu tô assim, nossa senhora, assim, com o coração explodindo de emoção. Foi realmente muito, muito bom. E é isso, pessoal. Queiram viver. Muito legal, muito legal. Obrigado, Renata. Obrigado por compartilhar o que tu sentiu lá e realmente tudo faz muito sentido, né? Eu tô vendo que a Cibele está aqui. A Cibele, inclusive, pediu a palavra para falar um pouquinho. Até vou fazer esse link, né, com o que aconteceu lá, quando a gente soube de tudo, toda a tragédia, tudo que tinha acontecido ali na hora.
Foi um choque, né, para todo mundo. E, enfim, eu mandei pro Emerson, falei, cara, faz alguma homenagem, já manda pro Instagram, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele na hora falou, cara, eu lembro dele, tava em todos os eventos, cara, sempre pra cima. Então, assim, nossos sentimentos, né, mais uma vez, Sibeli, a gente sabe que não tem o que a gente fale aqui que vai passar essa dor, mas saiba que nós, né, todos nós estivemos aí vivendo, pelo menos uma fração, estamos vivendo uma fração dessa dor junto com vocês aí que eram mais próximos, né? Porque realmente era uma pessoa que, por mais que a gente pense assim, ah, é uma pessoa do trabalho, né? Como se fosse um colega de trabalho, mas a gente não tem esse sentimento aqui, né? A gente se vê tanto e a gente convive tanto que às vezes a gente convive até mais do que sei lá, com um familiar, uma coisa assim, né? No nosso caso aqui, a gente, na hora que eu vi ali, eu fiquei muito mal exatamente por isso, né? Uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente estava sempre vendo, sempre feliz. Enfim, sei nem o que te falar. Mas dá uma palavra aí do que tu tá vivendo. Pessoal, eu só quero agradecer a todo mundo. Vocês estão me ouvindo, né? Eu só quero agradecer a todo mundo pelas mensagens de carinho, tá? Foi muito especial pra gente, tanto pra mim quanto pra Leila. Ver o carinho que vocês tiveram por nós, o carinho que tinha pelo Jason. Com certeza ele ficaria muito feliz, né? A questão da homenagem da empresa, da gente ver que realmente a gente não é apenas um número, e sim é uma família. Cada vez mais eu vejo que a gente está assim no lugar certo. Isso foi muito importante para a gente, tá? A questão, o próprio Emerson me mandou mensagem também, então realmente isso é algo muito, muito bonito, né? E que nem eu comentei, acho que eu falei para Rosângela, acho que eu comentei com o Sousa também. O Jason estava muito empolgado, muito, muito feliz, principalmente até, né, pelo jantar também, mas quando saiu a promoção não, a questão do almoço na casa da Carol, mandei mensagem para ele na quarta-feira ainda, eu falei, e aí, Jason, ó, eu sei que vocês talvez tenham que trabalhar, mas o que que tu acha? Será que vai dar para nós ir pro almoço? Nós vamos dar um jeito, vou falar com o chefe ali, vamos dar um jeito. Aí, de meio-dia, ele já mandou mensagem, ó, a Leila conseguiu folga, nós podemos ir pro almoço. Falei, ó, fechou, já vou avisar. Aí, na quinta à tarde, 2:30 da tarde, ele ainda fez uma chamada de vídeo. Aí ele me falou, ó, Beli, eu vou ter que trabalhar amanhã de manhã até às 8 ainda no açougue, que ele trabalhava num açougue aqui em Pomerode. Vou ter que trabalhar até às 8 ainda, mas 8:30 eu tô na tua casa para te buscar pra gente sair. Aí eu falei pra ele, meu, Jason, não precisa, vem, sei lá, umas 9 horas, a gente não precisa ser o primeiro a sair. Daí ele ainda brincou, não, os primeiros a sair, os últimos a ir embora. Que ele era assim, né? E infelizmente, Deus quis ele num jantar mais especial, num evento mais especial. E resta pra gente as lembranças, as boas recordações e como todo mundo lembra dele com um sorriso no rosto, né? Só queria passar para vocês que realmente a gente está na empresa certa, que não somos só números, somos uma família e agradecer por todas as mensagens de carinho. Muito obrigada. Obrigado, Cibele, obrigado por nos enfim, por participar, por estar aqui com a gente e é bem isso que tu falou, né? O sentimento que a gente fica quando isso acontece é esse sentimento de que realmente é uma família, né? Que a gente está aqui unidos por algo muito maior do que às vezes um produto, do que às vezes um negócio. Até fazer esse link também com o que a própria Renata falou. Eu também tenho essa visão, né, de que esse negócio, como eu falei antes, ele aproxima pessoas. Às vezes a pessoa ela vem atraída por um produto. Às vezes ela vem atraída até pelo dinheiro, né? Mas quando ela entra aqui, ela é envolvida por algo muito maior, né? Um propósito muito maior, assim. A gente aqui, enfim, não só o convívio, mas a ajuda, a atenção que a gente tem, a construção de um vínculo aqui é muito maior do que negócios ou que um colega de trabalho. E é isso que fica, né? É isso que fica, né? Que nem a gente conversou lá no momento que a gente estava tentando fazer lá a oração lá na casa da Carol foi difícil, porque ninguém conseguia terminar uma frase, começava uma frase, já começava a chorar, e o outro começava uma frase, já começava a chorar. A gente estava ali realmente no momento muito, 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 ainda muito surpresos, né, com tudo que aconteceu. Mas o que todo mundo ressaltou é isso, né? E que eu te mandei hoje no áudio. E no fim das contas, todos nós estamos de passagem aqui. No fim das contas, a gente sabe disso, todos nós estamos de passagem.
E o que a gente está construindo, inclusive uma vez, eu até falei isso numa palestra da Junesse, foi uma palestra onde eu falei sobre legado, né? Sobre o que nós estamos construindo aqui, nessa nossa passagem, né? Como nós seremos lembrados quando nós não estivermos mais aqui. E eu acho que essa que é uma reflexão. Eu tenho esse hábito de sempre tentar aprender alguma coisa, mesmo numa situação muito difícil. E essa é uma situação extremamente difícil. Mas se tem alguma coisa que a gente pode aprender, é isso, né? De como ele é lembrado hoje. Pô, um cara feliz pra cima, super comprometido, tudo que ele pegava pra fazer, ele ia pra cima, né? Sempre com um sorriso no rosto. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar de um aprendizado nesse momento de viver uma vida assim, né? De viver feliz, viver sorrindo, levar tudo muito a sério, ter essa empolgação, que nessa empolgação que ele tava para ir, para participar, de dar um jeito e vamos fazer. E se a gente tem como tirar alguma coisa disso, talvez seja isso, né? Da gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida, do quanto nós podemos nos esforçar mais para ser pessoas melhores, para que quando acontecer algo com a gente, que, como eu falei, vai acontecer, todos nós estamos aqui de passagem, que a gente seja bem lembrado, como ele está sendo super bem lembrado agora por todos, né? Por todos, inclusive pelos nossos presidentes. Tá bom? Gente, era sobre isso que nós queríamos falar hoje, fazer esse momento, né, de celebrar, de homenagear, de alinhar, né, e de também tentar trazer um pouco dessa lembrança de como foi os sentimentos que nós tivemos, né, durante esse fim de semana. Se mais alguém quiser dar alguma palavra, se alguém quiser mais falar um pouquinho, tô vendo o Márcio aqui acenando. Márcio, dá uma palavrinha aí diretamente. Já tá em Belém do Pará ou tá no meio das tuas conexões de voo aí? Márcio ia ficar 6 horas no Rio de Janeiro e 8 horas em São Paulo e mais não sei quantas horas em Brasília, né? Mas mais legal que tu conseguiu estar lá também com a gente, Márcio. Dá uma palavrinha pra gente aí. Libera o teu microfone pra falar um pouquinho. Vê se tá conseguindo ativar o som aí. Eu tô clicando aqui, ó, pedir para ativar o som. Vê se aparece aí. Aí, ó, ativou o microfone, desativou. Agora foi. Fala. Agora Agora sim. foi. E aí, gente, boa noite, tudo bom? Na verdade, eu fiz aqui, o que você pediu. Eu acabei adiantando meu voo, ia passar 14 horas no caso, no aeroporto de Guarulhos. Aí eu paguei uma taxazinha, mas foi para poder descansar. Fiz o voo, mas vale muito a pena isso, gente. Queria dizer para vocês rapidinho, primeiramente, meus sentimentos de verdade, Sibeli, tá? Que Deus conforte teu coração, porque nós sabemos que o Jason, ele tá onde ele estiver, está no céu com certeza, ele estava lá comemorando com a gente, que mais que ele queria estar ali naquela reunião com a gente, né, naquele jantar, tá bom? E quero dizer uma coisa para vocês primeiramente, gente. O que talvez às vezes parece sacrifício você sair todos os dias na chuva, no sol, para fazer venda, levar não, tá? Para ter pessoas, às vezes, pessoas que te têm dificuldade de te pagar, mas você vai vendendo. Gente, não é sacrifício, é desafio. Isso vale muito a pena quando você é recompensado do jeito que nós fomos recompensados nesse jantar, no iate, nas belas, em tudo, tá? Atenção e o mais magnífico de tudo. Eu também trabalho há 12, 13 anos em marketing multinível, mas nunca tive tanta atenção como eu tive nesse evento, nessa empresa, a atenção que o presidente dá para gente, a presidente dá para gente, tá? E a liderança e as pessoas, nossa, nunca me senti tão família, né, nessa empresa como eu estou me sentindo agora. Tá? Ser bem recebido aí pela Carol, por todos aí, entendeu? Mesmo sabendo que sou de longe, Belém do Pará, de trocar ideias, não só da empresa, trocar ideias pessoais também, foi maravilhoso, excepcional, excelente. Então, para você que não bateu a meta, não se preocupa não, mas dessa vez te foca realmente, que não é sacrifício não, cara, é desafio, vai para cima, faz, faz que tu consegue. Se eu conseguir, e muita gente conseguiu, você consegue também. Te dou essa dica maravilhosa. Vale muito a pena, porque quando tu vai ser recompensado de uma forma não só em termos de material, né, de pergaminho, mas não, uma forma de espírito, uma forma de coração, ver o presidente, ver as pessoas te reconhecendo realmente, pegando na tua mão, sorrindo, batendo palma para ti, que é algo maravilhoso. Assim como eu também fiquei muito feliz de ver nossa equipe, pessoas evoluindo de título, né, ganhando bonificação. Nossa, isso é tão maravilhoso mesmo, entendeu? E com certeza na próxima eu vou estar aí de novo com vocês, tá certo? Para comer de novo aquele churrasco, onde quer que seja, São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou estar com vocês, não se preocupe não, tá? Já só deixar essa palavra para vocês, uma ótima noite a todos. Obrigado, gente.
Valeu, irmão, valeu, exatamente, é isso aí. Não importa onde for, a gente vai estar juntos. Essa é a ideia. E até aproveitar, adiantando aqui para vocês, para a gente encerrar, gravamos um vídeo lá com o Márcio, gravei um vídeo também com a Renata, e já lançar um spoiler para vocês, muito em breve, a gente vai divulgar as datas. Nós estaremos fazendo uma tour de eventos pelo Brasil, estaremos em Brasília, estaremos em Belém do Pará, estaremos em provavelmente em Macapá, no Amapá, estaremos em Manaus, estaremos em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, estaremos em Blumenau, estaremos em União da Vitória e onde mais tiver pessoas interessadas em fazer acontecer. Se você estiver interessado em fazer acontecer, né, nós tomamos uma decisão muito forte, pessoal mesmo, de fazer esse negócio num outro nível a partir de agora, porque entendemos o tamanho da oportunidade que nós temos, entendemos o que ainda pode acontecer, porque a gente fala todos esses pontos positivos da Lucy Lucy, é tudo verdade mesmo, só que a maioria das pessoas lá fora ainda não conhece a Lucy Lucy. E elas só vão conhecer se a gente falar. Então a gente tem que fazer a gente tem que fazer o trabalho, não tem jeito, sabe? A gente tem que fazer acontecer. Tá na nossa mão. Porque tudo isso que a gente está sentindo, e a minha palestra, mini palestra, né, ali no evento, no jantar, foi sobre gratidão. E na minha opinião, a gratidão, ela é muito importante, mas quando ela não é compartilhada com outras pessoas, imagina, ela se transforma em egoísmo. Se nós estamos aqui tendo esse sentimento de gratidão, de família, de propósito, se a gente não compartilhar isso com outras pessoas, a gente está sendo egoísta. Na verdade, a gente tem que compartilhar, a gente tem que trazer mais pessoas para a nossa família. A gente tem que trazer mais pessoas para viver isso que a gente está vivendo. E é por isso que nós estamos, inclusive, fazendo esse alinhamento com você que talvez não qualificou, com você que qualificou e talvez não foi por algum motivo, para que você esteja no próximo. Seria mais simples para nós não fazer nada. A gente já foi, a gente já viveu aquilo. A gente poderia descansar, nem falar nada. Mas nós fomos, vivemos isso, e nós queremos que você viva também. Então é por isso que a gente está fazendo esse alinhamento, para que você também viva isso, para que você também esteja nas próximas viagens, para você estar no próximo cruzeiro, para você estar, quem sabe, ganhando a próxima maratona, que vai chegar, para você ganhar os prêmios que tem. Agora, antes de começar a conferência, eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que falou: Ó, tomei a decisão, vou ganhar a moto elétrica. Já fiz meu primeiro mês, vou fazer o segundo mês agora. E tudo, gente, nasce e morre numa decisão. Tudo é decisão. Se você decidir, você faz acontecer. É o que a Renata falou: você acreditar. Cara, vou fazer. Se acreditar, vai fazer. Se não acreditar, não faz. Mas se você acreditar, nós temos tudo na mão. A gente tem uma baita empresa, a gente tem produtos incríveis, a gente tem um plano que paga bem, tem um corporativo sério, uma empresa com valores, com princípios, tá na nossa mão. E quero deixar aqui uma mensagem final. Acelera. Acelera, porque esse ano tem Copa do Mundo, tem campanha política, tem eleição, tem muitas distrações. Então acelera, tá? Não vem querer trabalhar lá no final do ano, querer compensar tudo que você não fez o ano inteiro. Não adianta lá em dezembro você querer, agora eu vou trabalhar tudo. Não, não é assim que funciona. Para ganhar o jogo, você tem que largar antes. Você tem que começar a correr desde antes. Então, minha dica para você é: começa a correr agora. Eu tomei uma decisão muito forte. Vou trabalhar 10 vezes mais. Estou reorganizando toda a minha agenda, todos os meus compromissos para trabalhar 10 vezes mais. Fazer que nem meus primeiros 5 meses na Luciluz, que foi 150 cadastros quase. Cadastrar pra caramba, ajudar quem está comprometido, fazer tour de eventos, ir nas cidades, ajudar quem está afim. Se você tiver afim, aproveita, tá? Pega na mão, porque a gente vai crescer juntos. Se você não tiver afim, tudo bem, eu respeito. Mas se você tiver afim, vamos pegar na sua mão e a gente vai crescer juntos. Parabéns a todo mundo que esteve lá, parabéns a todo mundo que qualificou, mas por algum motivo não pôde estar. Não perca nunca mais, esteja no próximo. Estamos juntos. Amanhã temos a apresentação do plano, mesmo sendo feriado. Eu pessoalmente nem sabia que era feriado, descobri hoje pela manhã. Amanhã tem a apresentação do plano. E vamos fazer na quinta-feira um treinamento. A Stephanie marcou com a Kate, é isso? Para fazer um treinamento sobre pulseira magnética, né? Que teve uma conversa lá na Carol, então vamos duplicar esse treinamento sobre a pulseira, nossa super pulseira magnética. E vamos também começar a preparar esse material sobre o nosso colágeno, tá? Então não sei se vai ser nessa semana ainda ou na próxima semana o treinamento do colágeno, para a gente arrebentar de vender e vamos para cima, tá bom?
Melhor maneira da gente concretizar os nossos sonhos é indo para ação. Então agora, gente, bora para action, bora para ação. Quem puder, liga a sua câmera para a gente tirar nossa foto, registrar esse momento de hoje, registrar tudo que a gente está vivendo aqui. E vamos nessa. Cadê? Cadê o nosso som? Enquanto você liga a sua câmera, eu vou colocar aquela música, o remix do Sou Imparável. 3, 2, 1 e... Saudades. Valeu, galera. Tamo junto. Excelente noite. Valeu. Vivo agora, sou liberdade, nada me prende, eu sou de verdade. Eu vou viver o inimaginável, sente essa força, eu sou imparável. Vivo agora, sou liberdade, nada me prende, eu sou de verdade. Eu vou viver o inimaginável, sente essa força, eu sou imparável. Esse novo lar que eu chamo de mar, trabalhei pesado só pra chegar lá. Nada é acaso, tudo é missão, a vida é agora, segura minha mão. Saudades.